Olá, boa noite a todos e bem-vindos a mais um BMC Business. Hoje à noite o nosso papo será sobre um dos setores que mais cresceram no Brasil nos últimos anos e que empregam milhares de pessoas e estão produzindo riqueza, estão produzindo também material, produtos de exportação. Estamos falando do setor náutico no Brasil, especialmente no setor da náutica de luxo. E para falar sobre esse setor, para falar sobre uma das empresas mais importantes desse setor no Brasil, a Azimut Benetti, estamos aqui com o CEO da empresa aqui no Brasil, Francesco Caputo. Francesco, muito boa noite, é um prazer tê-lo conosco aqui na BMC. Carlo, prazer meu, em primeiro lugar, obrigado pelo convite, prazer estar aqui na tua companhia e para falar de um assunto que, assim, tenho no coração, né? A náutica é a produção das nossas lindas embarcações. Francesco, o nosso papo acontece durante a tradicional São Paulo Boat Show, né? Então, vamos falar um pouquinho também das novidades do setor, também o que você está sentindo, um pouco do clima entre os produtores, os compradores, os clientes, os fornecedores. Mas antes disso, pergunta de ritual para todos os meus convidados aqui na BMC. Quem que é Francesco Caputo no mercado em um minuto? In un minuto diria che vamos direto pelo que importa. CEO da Azimut do Brasil, responsável da América do Sul pelo grupo Azimut Benetti, há 20 anos na empresa, 12 dos quais aqui no Brasil. Perfeito. Então você já viu todo esse setor crescendo e se expandindo, né? E Francesco, a Azimut é uma empresa italiana, está no Brasil já há mais de uma década, né? Mas para o nosso público que não conhece a Azimut, o que a Azimut faz e qual que é a história da Azimut Benetti? Azimut Benetti é hoje o grupo número um ao mundo na produção de embarcações de luxo. Número um na produção de embarcações acima de 24 metros. Há 25 anos ocupamos essa posição. Isso é um motivo de grande orgulho. Temos a maior e mais ampla gama de produtos, tanto é que vamos basicamente dos 34 pés até os 340 pés, né? Com Benetti produzimos, acabamos de entregar, por exemplo, 3 gigayates, né? Embarcações de mais de 100 metros. Estamos presentes em mais de 80 países, então a marca náutica, a grife de luxo náutica mais conhecida, né, a nível mundial. Uma história muito bonita, uma história de grande sucesso, de perseverança e de trabalho. A empresa nasce em 1969, fundada pelo Paolo Vitelli, que abre uma pequena empresa de charter, alugava os barcos para os amigos, Paolo Vitelli. E um homem carismático, com uma grande visão, em pouco tempo do aluguel começa a produção de barcos na época em fibra de vidro, que era um material que basicamente não se utilizava. Fomos um dos primeiros a começar a produção de barcos em fibra de vidro e a começar a produção de barcos de fibra de vidro em série, né? Os modelos de grande sucesso na época que colocaram Azimut, vamos dizer, em um nível que deram o começo pela expansão, com um modelo de 43 pés, né? O Targa 43, que na época foi chamado um pouco a Ford T dos mares, né? Porque era um produto que se apresentava no mercado com um preço muito competitivo, porque ovviamente, sendo em fibra de vidro, na época era algo de extremamente inovador e que conseguia abater os custos, né? Inclusive, Azimut, uma curiosidade, nasce em Torino, longe do mar. Essa é de novo uma das grandes visões, né, do fundador. E nasce em Torino por quê? Porque Torino é a cidade da Fiat, então uma cadeia de fornecedores preparados, estruturados e com custos muito, muito menores, né? Com aqueles que eram assim, as pequenas boutiques que produziam na época equipamentos náuticos. Até que os primeiros modelos, sobretudo a plancha de comando, são muito parecidos com os carros. Se pega um Alfa Romeo da época e o carro da Azimut é praticamente o mesmo. A história depois continua, né, com vários momentos de expansão, novos modelos.
dificuldades também, né? Como sempre, as histórias têm muitas partes assim Altas e bonitas baixas. e altas e baixas. Mas com certeza temos que lembrar, né, a aquisição do Paolo Vitelli, do brand Benetti, che acontece nel 1985, quando di fatto nasce il gruppo Azimut Benetti, e ele aproveita de uma oportunidade, né? Porque Benetti tinha recentemente construído um dos maiores iates da época, né? O 105 Failaka, che di fatto rappresentou uma operação não lucrativa, né? Colocando o estaleiro in una situazione di grande difficoltà che permitiu ao Paolo Vitelli di adquirir também esse brand. De lá para frente é uma história, de novo, de grande sucesso, porque a alma inovadora do brand, né, junto com uma, eu diria, disponibilidade de designer, de verdadeiros gênios, né, da náutica, permitiram a Azimut de ser a marca que, de fato, reescreveu os patamares da náutica moderna. Por exemplo, a cabina master a meia nau, fomos os primeiros, as janelas panorâmicas, as formas, as curvas e por aí vai. Chegamos aos tempos modernos, onde, de fato, a empresa chegou no seu recorde dos recordes. Acabamos de encerrar a nossa temporada náutica, a gente trabalha de setembro para agosto, e o grupo tem faturado 1,5 bi de euro. Chiaramente os brand Azimut Benetti, e as divisões também de service, come l'Usben, che si occupa principalmente di refitting, e Yachic, che oferece una serie di servicios integrados a 360 graus. Vamos falar desse ponto também, porque é bem importante, até do aspecto econômico, né? Quanto é importante ter uma indústria náutica também de suporte, de manutenção, etc., para esses navios. Mas só para completar também esse conto importante, né? Essa trajetória de mais de 60 anos de história, a Azimut abriu aqui no Brasil a única fábrica fora da Itália. Por que o Brasil e como que foi escolhida a localidade lá em Santa Catarina, Itajaí, para abrir esta única planta fora da matriz italiana? Sì, obrigado pela pergunta. Di fatto o plant di Azimut no Brasil é único fora da Itália. Temos 5 fábricas na Itália e uma no Brasil. A gente começou a operar aqui, nascemos como Azimut do Brasil em 2010, né? Um momento no qual o grupo estava olhando fora, né, também dos territórios nacionais, para fazer investimentos de expansões. E na época Santa Catarina, né, o Brasil e Santa Catarina tinha recentemente introduzido uma lei que eu diria muito abençoada, né, um sistema de incentivação fiscal chamado Pronáutica, né, que de fato oferecia condições favoráveis para quem quiser construir uma fábrica, né? Quem quiser começar a empreender nesse setor no estado de Santa Catarina. E assim, em 2010 chegamos em um mercado que, como aquele brasileiro, que tinha e continua tendo um grande potencial. Então, uma escolha, sem sombra de dúvida, certa, né? Porque pelas condições climáticas, pela costa do Brasil, etc. E também porque, de fato, encontramos um terreno fértil para fazer a empresa e para começar, né, a trazer aquele pedacinho de excelência, né, da náutica italiana. Um dos motivos pelo qual é muito conhecida também é a tradição náutica, né? Por exemplo, a marca Benetti, que é a outra marca do grupo, nasce no ano 1873. Então, estamos falando de marcas centenárias. E agora, trazer um pedacinho, né, dessa longa história aqui para o Brasil, com certeza
é algo que nos orgulha muito. Mas só para a gente entender também, quanto vale o mercado da náutica de luxo brasileira, dos iates de luxo aqui no Brasil? Quanto é importante, quanto é relevante também em comparação ao resto do mundo? O Brasil é o quinto, sexto maior país do mundo em termos demográficos, é uma das 10 maiores economias do mundo. Quanto que a náutica de luxo brasileira hoje vale em termos de bilhões de reais ou de euros e em proporção com outros países? Olha, não tem números oficiais, então o que posso te dizer é quanto vale o Brasil dentro do nosso grupo. E é uma fatia importante, né? Porque mais ou menos estamos entre 11% e 12% do total daquele que são os revenues, né, do grupo. Em termos assim, de vendas, em termos de quantidade de volumes, né, também o Brasil é, hoje, eu diria, sem sombra de dúvida, o terceiro mercado, porque, claramente, tem Estados Unidos, tem Europa, que são mercados maduros, muito mais grandes, mas logo depois, sim, vem o Brasil. E também esse é um dos motivos pelo qual decidimos de construir uma fábrica aqui no Brasil. E a fábrica, temos ainda uns 2 minutinhos, mas eu queria entender também como que a fábrica é estruturada, quantas pessoas trabalham e qual que é a capacidade produtiva da planta lá em Itajaí. E também por que Itajaí, né? Em todo o litoral de Santa Catarina, por que a cidade de Itajaí? Começando do final, Itajaí porque tem o porto, né? Então a logística que sabemos é complexa, a grande parte dos itens, né? Motores, de eletrônica de bordo, são todos importados, vêm de fora, então ter a proximidade com um porto, sem sombra de dúvida, era ed é um dos motivos, né? Um dos diferenciais quando se escolhe de construir uma fábrica dessa. E depois, também porque Itajaí, né, a região em geral de Santa Catarina já oferecia uma mão de obra, né, que vamos dizer um pouco mais qualificada, um pouco mais estruturada. Tanto é que a gente chegou hoje a ter 700 funcionários, né, é uma fábrica que produziu nos últimos 12 meses 45 embarcações. Muito importante destacar que são embarcações também de grande porte, né? Então estamos falando que a gente produz quase mais de 15 embarcações de tamanho grande. Quando falo grande, digo acima de 70 pés. E, assim, uma sobre todas é a 27 metros, o nosso barco maior produzido no Brasil, que chegamos a fazer 4 unidades por ano. E só para o nosso público entender, o ticket médio de uma embarcação, de um iate que sai do estaleiro da Azimut aqui no Brasil, qual que é o valor? A menor, que seria 51 pés, está com uma pedida de 11 milhões, e a maior, que é 27, de 58. Perfeito. Então, estamos falando de navios de altíssimo padrão. E, Francisco, só para terminar, você está aqui no Brasil já há 12 anos, né? Você então viu a evolução nesse mercado náutico brasileiro. O que você viu, como é que você definiria esta evolução, esse percurso de mais de uma década do mercado de iates de luxo no Brasil? O mercado náutico brasileiro é um mercado que tem uma força incrível, né? Porque, de fato, apesar de continuar a ter uma carência, uma falta de infraestruturas importantes, né? É um mercado que vem crescendo e vem crescendo de forma concreta. Assim, há 12 anos que eu consigo, que eu estou aqui e posso testemunhar de forma direta, né? Vamos a dizer que o Brasil gosta de mar, né? Tem um clima favorável, né? Porque se navega praticamente 12 meses por ano, né? A diferença da Europa, que agora termina a temporada e tem 6 meses pelo menos de frio, e realmente não tem como curtir um dia no mar, né? Mas fora isso também tem um amor, né, pelo tipo de experiência que as embarcações entregam,
E o estilo de vida, né? O brasileiro é mais de se juntar, de aproveitar, de assim, celebrar a vida. E não tem lugar melhor, né, que no mar, num momento assim, de descontração, com um belo pôr do sol. E um ótimo navio também, com certeza, com certeza. Vamos continuar a falar sobre esse assunto, mas antes disso, rapidíssimo intervalo, 2 minutinhos e já voltamos aqui no nosso BMC Business para falar de navios de luxo, de uma indústria tão importante como a náutica, com o CEO da Azimo Benetti aqui no Brasil. Não sai daí, voltamos já já. E de volta com o nosso BMC Business. Hoje à noite o papo é sobre o setor da náutica de luxo no Brasil. Estamos aqui nos estúdios da BMC com o CEO da Azimo Benetti no Brasil, o Francesco Caputo. Francesco, a gente está falando sobre a história da Azimo, da importância da atividade da empresa aqui no Brasil, a planta aqui em Itajaí. Mas eu queria te perguntar também as dificuldades que o setor enfrenta e enfrentou ao longo dos anos, mas agora uma das dificuldades que aparece no horizonte é a parte tributária. Temos agora a imposição do IPVA sobre embarcações, o que não era cobrado antes. Como isso está impactando o setor da náutica em geral, não só de luxo, mas em geral toda a náutica, e o que você está vendo para os próximos anos? Isso vai acabar reduzindo a capacidade produtiva no Brasil, vai acabar reduzindo o mercado como um todo ou não? Olha, de fato, hoje a gente está em um momento de grande incerteza. O que sabemos é que tem uma reforma tributária que está vindo e serão introduzidas uma série de novidades. Ainda não se sabe de que tipo, como, com quais alíquotas, tal. De fato, nesse momento, o que acontecerá não temos uma ideia que possa ser baseada em dados e fatos. Mas o que sabemos é que estamos preocupados. Estamos preocupados porque eu tenho a sensação que não se enxergue a náutica da sua forma mais importante, positiva. A náutica é um setor que emprega muita gente. Eu estava falando, a gente tem 700 funcionários na nossa fábrica, tem mais, pelo menos o dobro de pessoas que trabalham no nossos fornecedores ao redor de nossos business. Isso eu estou falando só de Azimuth, sem considerar todos os outros, né? Você sabe que em Santa Catarina hoje tem um polo náutico, tem várias fábricas que empregam centenas, milhares de pessoas. Por quê? Porque a embarcação é feita à mão. Não tem máquina nenhuma. É tudo feito à mão. Tem muitas famílias vivendo disso. E é uma pena que não se fale, ou se fale muito pouco de náutica em senso positivo, né? E não se fale de uma indústria que hoje representa uma excelência do estado de Santa Catarina, uma excelência do Brasil, uma indústria que hoje exporta também muitas embarcações fora do Brasil, gerando lucro, gerando benefícios, gerando os empregos aqui no Brasil. Então, isso é fundamental, né, que seja colocado de forma clara também quando se olha nosso business, porque se a gente pensa e olha o que está por vir, né, nessa reforma, é o seguinte: uma IPVA sobre as embarcações, e já lá nos vem me perguntar por quê, né? No mar, para navegar no mar, vão cobrar um imposto, não sabemos de quanto, mas o imposto vai ser cobrado todos os anos, né? Mar que não tem manutenção, no caso, né? Não é que nem estrada, que você precisa colocar asfalto. O mar é água, né? Exatamente. Então vamos ter a IPVA para navegar. E depois estamos sendo colocados dentro da categoria de produtos, né? Do imposto seletivo. Fala no imposto do pecado. E aí também não sabemos de quanto se está falando, mas são percentuais muito importantes. Também, eu tinha falado que a gente veio para o Brasil por causa de um incentivo fiscal. A gente decidiu de empreender no Brasil, decidiu de construir a nossa fábrica em Santa Catarina por causa de um incentivo fiscal que, inevitavelmente, vão perder
com a reforma fiscal. Então, se a gente olha, né, e vamos dizer o worst case cenário, parece que, eu não sei de forma quanto consciente ou menos, se esteja caminhando para destruir a náutica. Tipo, eu acredito que se tudo isso realmente vai acontecer, não tem como manter um business, não tem como absorver um aumento de impostos que pode ser de mais 15, 20, 30, não sabemos. Ou seja, você está dizendo que com esta carga tributária combinada de um IPVA que será cobrado, o fim do benefício fiscal concedido ao setor, não à empresa, mas ao setor como um todo, né? E também esse imposto do pecado de que sequer sabemos a alíquota, o risco é que a indústria naval brasileira, que na última década se desenvolveu tanto assim, possa simplesmente desaparecer de um dia para o outro, é isso. Ou seja, vão acabar, as fábricas não vão ter como funcionar aqui no Brasil. No momento que chega uma imposição fiscal desse tamanho, realmente chega a ser inviável, né? Também, sabe, Carlos, é que muitas vezes se olha para o setor de luxo e se fala de forma muito assim superficial. Mas também o cara é rico, ele gasta, compra qualquer coisa, luxo não tem crise. Não é verdade. Não é verdade. É exatamente o contrário. Inclusive porque foram feitos alguns experimentos nesse sentido, né? Falando um pouco de IPVA. Eu lembro, e você também deve lembrar, né? No governo Monti na Itália, um belo dia si decidiu di introdurre una imposta molto parecida con a IPVA, e di valore molto menor, inclusive. O resultado foi que, eu estava lá na época, a náutica na Itália caiu 90%. 90%. 90% também. Porque todos os proprietários de embarcações delocalizaram, né, a bandeira da sua embarcação e foram para países com jurisdições mais favoráveis, né? Exatamente. Então o risco que você vê é que todo mundo que tem um navio no Brasil hoje, para não pagar esse IPVA, que será um valor assim, importante para o valor da embarcação, possa, por exemplo, ir se tornar navio uruguaio, no caso, né? Allora, o que pode acontecer com a frota atual é difícil de dizer, mas o que temos certeza que vai acontecer é que, pelo menos no curto prazo, médio curto, a demanda de embarcações novas vai desaparecer e o estaleiro vai fechar. Isso é fato. Não tem, porque é algo que, tipo, mentalmente o consumidor não aceita. Não é o valor de por si. O cara fala, não, é um imposto abusivo. Eu não queria comprar embarcação, queria comprar o meu iate. Não compro. Não compro. E outra coisa, naquele ano lá, esse imposto do monte, né? Eu agora não sei, não lembro exatamente os números, mas vamos falar assim, para ter uma ideia, para dar uma noção. Então, o imposto gerou entradas por, sei lá, 10 milhões de euros e se perderam todos os impostos indiretos por 10 bi de euros. O que acontece? O cara não usava o barco, não botava combustível, todos os impostos do combustível. O restaurante que estava lá, que fornecia aquele público, não trabalhava, fechou ele também. Perderam os impostos sobre isso. E por aí vai. O mecânico que trabalhava, o cara da limpeza, o pequeno, assim, a pequena empresa que vive disso, né, de serviços, não tem mais nada. Ou seja, para receber 10, se perde 100. E isso é fato. Aconteceu na Itália, aconteceu no Canadá, aconteceu nos Estados Unidos, funciona assim. É algo, porque não é racional, não é uma coisa linear, não é matemática. E sempre o consumidor não quer ser abusado. Não entendeu? Tolera alguns excessos. Né? Desincentiva muito a aquisição de novas embarcações. Mas depois vai ser tarde. Porque quando o Monti tirou o imposto, um ano e meio depois, já tinha acabado, já tinha quebrado centenas de pequenos estaleiros. A gente, na época, se salvou porque a Zimuth é presente em 80 países. Então, o menos 90% da Itália foi, vamos dizer, absorvido um pouco aqui, um pouco lá. Mas quem
era um pequeno produtor, né, que trabalhava só com o mercado italiano, já não estava aí. E depois não volta, não é que você depois reabre a fábrica quando eles decidem tirar o imposto. Mas é interessante esse aspecto, porque muita gente acha que o setor de embarcações de luxo é só a fábrica, eventualmente os interiores de luxo, etc. Mas é todo mundo que você citou agora, né? Manutenção, os restaurantes, as marinas. Como que você vê esse mercado no Brasil, desde que você chegou aqui, desde que esse setor está se consolidando no Brasil? O que mudou? Porque eu me lembro, anos atrás, a gente estava conversando sobre a carência do Brasil em termos de marinas, né? Havia poucas estruturas capazes de absorver, né, essas embarcações, faltava manutenção, lugares capazes de fazer manutenção, faltavam locais adequados para acolher os proprietários, né, e os seus hóspedes. O que você está vendo no Brasil? Como que o setor está evoluindo e, eventualmente, quanto que esse setor poderia perder caso o setor náutico for impactado por esses impostos? Carlos, é o que a gente chama de economia do mar. É um conjunto de coisas. Não é só o fabricante, não é só o Azimuth que produz o barco de luxo. Tem um monte de pequenas empresas, micro e médio empresários que vivem da economia do mar. Tem, repito, o cara que faz o serviço, tem o cara que... Tem tudo, marinheiros, tripulações, mecânicos e tal. E muita gente empregada, muita gente que vive da náutica, né? E eu sou uma daquelas, minha família vive disso, tal. É fundamental que se comece a olhar o setor náutico como um setor de excelência, que cria mão de obra qualificada, que cria muitos empregos e que cria uma verdadeira redistribuição de riqueza de forma direta. Porque, de fato, sim, é verdade. A pessoa que compra uma embarcação tem uma condição muito melhor e esse dinheiro vai de forma direta para quem está trabalhando na empresa, né? Está trabalhando na construção da embarcação. Então, se deveria, assim, mudar mesmo a forma de enxergar esse setor, que representa um setor de excelência também no Brasil, que faz muito bem para, inclusive, as regiões onde se tem uma movimentação náutica, e começar também a incentivar para que possa crescer mais, para que possa ter marinas adequadas, para que possa ter um conjunto de serviços e infraestruturas, né, na forma mais ampla da palavra, para permitir uma náutica mais acessível, né? Em lugar de sempre falar mal de algo que gera emprego, gera renda, gera riqueza e até, vamos falar agora também da exportação, né, desses navios fora do Brasil. Mas só para terminar, que temos 2 minutinhos antes do intervalo, Francesco, mas vocês estão em Itajaí, que era uma cidade, havia um porto, mas não havia essa indústria naval 15 anos atrás. Como que você viu a cidade de Itajaí se transformando hoje no maior polo náutico, podemos dizer, do Brasil, né? Inclusive, estão construindo até navios militares, se não me engano, no porto de Itajaí, coisa que não acontecia antes. Como que você viu e como que a cidade mudou desde que a Azimuth e outros fabricantes chegaram no Brasil? Sim, Itajaí acredito que seja um exemplo claro e concreto do que significa, né, uma indústria desse tipo. Se você vai... É só pegar uma foto de Itajaí 20 anos atrás e hoje. A cidade é reconhecível, tem uma energia, tem uma força, tem um business muito assim, pulsante, muito forte, né? Que se respira em qualquer canto, né? E tudo isso também por causa de uma marina. Tem uma marina muito bonita, né, no centro de Itajaí, fora das fábricas ao redor, mas tem uma marina aí no centro de Itajaí que, de fato, criou as condições, né, tudo que foi feito em Santa Catarina, em particular na região de Itajaí, criou as condições para o famoso círculo virtuoso, né? Então, porque o business vai assim, acontece. As coisas acontecem, vai crescendo, e mais cresce, mais se criam oportunidades, mais se criam novas chances de fazer negócio, de melhorar o negócio de existência. Muitos empregos. Hoje falta mão de obra. Santa Catarina está com uma mão de obra, com um desemprego negativo, né? Falta mão de obra e tem imigração
em outras regiões do Brasil, né? E também não é só Itajaí, porque Balneário Camboriú, que fica do lado, também acabou se beneficiando. Então, também por uma marina muito importante que está ali. Então, atrai investimento, atrai riqueza, e isso gera bem-estar para todo mundo. claro, claro. Vamos continuar falando sobre esse ponto, mas antes disso, mais um rapidíssimo intervalo e já voltamos aqui no nosso BMC Business para falar do setor da indústria náutica no Brasil. Não saia daí, voltamos já já. E de volta com o nosso BMC Business. Hoje à noite o papo é sobre o setor da náutica de luxo no Brasil, um setor que está gerando muitos empregos, muita renda e também está se tornando um setor relevante também para a exportação no Brasil. Estamos aqui nos estúdios da BMC com o CEO da Azimut Benetti no Brasil, o Francesco Caputo. Francesco, a gente está falando agora sobre como uma economia do mar muda até a história, né, a trajetória de uma cidade, no caso de Itajaí, o caso típico, mas não só de Itajaí, também nas cidades em volta, e poderia ser eventualmente replicado num território tão amplo e numa litoral tão amplo, né, mais de 8 mil quilômetros de litoral, como o brasileiro. Agora, a pergunta é, o que vocês estão vendo também no campo, no âmbito das exportações de navios brasileiros? Temos um setor que é competitivo, não é competitivo, a logística ajuda, a parte tributária eventualmente também, a mão de obra, ou seja, depois de uma década no Brasil, vocês conseguem exportar e, eventualmente, como isso poderia ser melhorado, aprimorado e o que o governo, autoridades públicas poderiam fazer para ajudar, para incrementar isso? Olha, o setor náutico no Brasil, a indústria náutica brasileira, hoje está sim preparada para exportar. Hoje, não só a Azimut, né, que obviamente traz a um heritage, né, um know-how, alguns skills que vêm da Itália para serem implantados aqui, mas também, em geral, tem muitos outros estaleiros, né, que estão exportando. Então, isso é, mais uma vez, né, algo que, de forma concreta, nos fala muito sobre aquele que é o setor náutico brasileiro. Falando um pouco da nossa planta da Azimut aqui, hoje podemos dizer que é uma planta à disposição do grupo, né? Uma das 6 plantas que a gente tem à disposição. E, para você entender, né, o nível de maturidade que chegamos a ter aqui no Brasil, hoje temos bem 2 linhas de produtos, né, produzida exclusivamente no Brasil para ser exportada no mundo todo. A nossa fábrica, obviamente, tem certificação ISO, assim como aquelas da Itália, e a nossa mão de obra é qualificada e consegue entregar uma qualidade, né, do mesmo nível que a gente lá na tem na Itália. Isso porque em 15 anos não paramos nunca de investir em principal modo, em forma particular, em formação. Né? Nosso centro de treinamento é uma das excelências que temos dentro da fábrica, né? E eu pessoalmente tenho muito orgulho, né, em poder dizer que na Azimut entraram muitas pessoas que basicamente não sabiam fazer nada em particular, mas que hoje são profissionais qualificados e especializados que representam, vamos dizer, uma dos orgulhos, né, da náutica brasileira, da náutica de Santa Catarina. Mas então, isso permite uma exportação? É relevante? Ou ainda tem uns empecilhos que o custo do Brasil, vamos dizer assim, o custo do Brasil ainda é impactante nesse setor ou vocês conseguem superar isso? Olha, uma das principais dificuldades é aquela da logística e transportes. Os custos de transporte são muito altos, as rotas de navios, né, que transportam essas embarcações são poucas, e isso gera um custo de transporte que muitas vezes inviabiliza de forma assim mais ampla uma exportação, porque no momento que o produto chega no mercado de destino,
chega com um preço não competitivo com aqueles que são da concorrência. Mas mesmo assim, as importações estão crescendo e muito, né? Se trata simplesmente de otimizar. Isso por quê? Porque a náutica brasileira hoje tem uma capacidade de fornecer produtos de qualidade também em outros países que não sejam o nosso. Perfeito. E falando agora um pouco sobre o Bot Show, que é esse grande evento anual aqui em São Paulo. Há eventos em várias outras cidades, em São Paulo um dos mais importantes. Todos os anos reúne dezenas de milhares de pessoas, centenas de fabricantes, expositores, né? São milhões de reais de negócios, né? E quase 30 anos, se não me engano, de história desse Bot Show. Agora que estão acontecendo, o Bot Show está acontecendo nesses dias, enquanto a gente está aqui nos estúdios da BMC. Sua percepção, seu feeling, né, seu sentimento nesse Bot Show 2025 em relação ao público visitante, aos clientes, aos negócios também. Claro, ainda estão alguns dias até o final do evento, mas qual que é a percepção do Bot Show desse ano e qual que é a percepção no setor náutico como um todo? É sempre um prazer estar aqui em São Paulo, né? São Paulo é não só a capital econômica do Brasil, mas também da América do Sul, né? Então, é uma oportunidade muito importante que a gente tem para conhecer novos clientes, para reativar as relações com os nossos clientes atuais, que são muitos, né? A gente já produziu no Brasil mais de 500 embarcações, como na nossa planta de aqui. Então, é sem sombra de dúvida algo que tem uma grande importância no nosso calendário e que nos permite, né, de alguma forma, eu digo, de trazer um pouco de mar aqui na selva de pedras, né, de São Paulo. Em geral, tenho que dizer que esses primeiros 4 dias foram bons, né? O público respondeu bem, tivemos muitas visitas qualificadas, então assim, a vontade de navegar continua sendo grande, o verão está chegando. E então, eu diria assim, balanço sem sombra de dúvida positivo. E para a gente entender, quem que é o público, o cliente tipo, vamos dizer assim, né, de um navio como o da Azimut, que é quase uma obra de arte, né? E tem também um custo, um valor elevado, um preço elevado. Quem que é o público-alvo e também se isso mudou ao longo dos anos? Vimos também um Brasil que começou a descentralizar o seu polo econômico, antigamente concentrado em São Paulo, agora muito mais no centro-oeste, algumas fronteiras agrícolas também no nordeste. Isso acaba também mudando o perfil do cliente da Azimut ou continua sendo o tradicional cliente da metrópole de São Paulo, do estado de São Paulo como um todo? O que vocês estão vendo na clientela dos últimos anos? O nosso público é muito heterogêneo, então tem realmente de tudo um pouco. Mas se temos que resumir, né, e fazer um identikit do nosso cliente tipo, sem sombra de dúvida é o pequeno, médio, grande empresário, também em muitos casos, que se permite, né, de adquirir uma embarcação, na maioria dos casos, para passar o tempo com a família, para desconectar daquele que é a rotina do dia a dia. Então, o barco é algo que, de fato, tem como foco principal tempo de qualidade com família e amigos. Esse é o nosso cliente principal. Idade médio-alta, mas não faltam também clientes mais novos. Hoje em dia temos assim, tem clientes que estão entre as faixas de 30 e 40 anos comprando embarcações de valor agregado muito alto. Então, público de startup, imagino, né? Isso. Empresários do mundo digital, né? Interessante. E eles também, então, todos têm o mesmo gosto, muda um pouco dos mais assim, AG do que os mais novos? Como é que é o perfil dessas pessoas em termos de gosto? Preferem embarcações maiores, menores? Barco, se diz que quanto maior é, melhor é, né?
em primeiro lugar porque o conforto que ovviamente Claro. proporciona un'imbarcazione di tamanho maior è, senza ombra di dúvida, maior. Il nostro cliente è un cliente generalmente assim, moderno, contemporaneo, design da Azimuth è sempre algo assim, muito inovador, muito glamuroso, né? Então, nosso cliente é justamente aquele tipo que não abre mão do comfort, né? Tem que ter um conforto em tudo e qualquer área da embarcação, mas também está procurando um design, uma sofisticação, uma elegância que assim, tem que ser de nível superior, tem que ser de nível premium, né? Como a gente fala quando se fala de Azimuth. Mas só para terminar também esse aspecto mais de lifestyle, depois a gente volta a falar um pouco de números e de mercado. Para um dono de uma embarcação como essa, de um iate de luxo, acaba se substituindo, por exemplo, hotéis de alto padrão, acaba substituindo casas também, né, de veraneio, se torna uma verdadeira casa, ou é algo assim que se junta ao mix de escolhas, ele usa o ano inteiro, acaba usando só em um número menor de dias? Como é que é o perfil também do uso, né, dessas embarcações de altíssimo padrão? Tem um pouco de tudo que você falou. Tem o cliente que, por exemplo, decidiu de comprar uma embarcação maior que vira a casa de praia dele, né? O fato de poder ter a facilidade, a flexibilidade de mudar de lugar quando se quiser, né? Tem também muitos que utilizam a embarcação como uma extensão no mar da casa. Então, quem sabe aqui é uma embarcação um pouco menor, né? Porque é aquele barco que se utiliza para passar o dia no mar e voltar para casa de noite. E muito depende do uso que cada um quer fazer e do que se procura no barco. E também, só para terminar esse aspecto, o dono de uma embarcação consegue pilotar sozinho esse barco, precisa de uma equipe também, isso acaba também eventualmente encarecendo o custo, ou você está vendo um aumento de cartas náuticas que os brasileiros estão começando a tirar, se tornando cada vez maior, né, esse setor da náutica? Sem sombra de dúvida, sim, com uma carteira, todos os nossos clientes proprietários podem utilizar as nossas embarcações. Hoje em dia, a tecnologia de bordo, quanto os sistemas assim, de manobras das embarcações são cada dia mais simples de usar, mais intuitivo, mais user-friendly, vamos a dizer. É claro que uma embarcação precisa também de maior também mais trabalho gera. Então, se o proprietário não quer ficar também o funcionário servindo todos os hóspedes a bordo, se preocupando com a limpeza da embarcação, é óbvio que vai sim precisar de uma tripulação de suporte, né, que claramente cresce de número, cresce de tamanho a aumentar o tamanho do barco. Varia mais ou menos de quanto? Só para a gente ter uma ideia. Quanto que é mínimo, menor iate até o maior? A gente já começa com barcos, vamos dizer, grandes, né? Porque a menor que fazemos aqui é 51 pés. É um barco já que vem com 3 quartos, sim, tem uma importância, diciamo, vamos dizer, relativa grande. Então, mas em uma 51, com um marinheiro, se você não quer, tipo, a 51 pode dar conta tranquilamente. Só que, claro, tem todas as atividades. Claro. Por exemplo, uma de todas as limpezas. Você volta no mar, tem que lavar o barco, porque senão fica cheio de... É um trabalho. Vamos, continuamos sobre esse assunto. Ultimíssimo intervalo e já voltamos com Francesco Caputo, CEO da Azimut Benetti aqui no Brasil, para falar do setor da náutica de luxo no país. Não saia daí, voltamos já já. E de volta com o nosso BMC Business. Hoje à noite o papo é sobre o setor da náutica de luxo. Estamos aqui
nos estúdios da BMC com o CEO da Azimut Benetti no Brasil, Francesco Caputo. Francesco, falamos sobre o mercado do Brasil, a importância da economia do mar, as perspectivas do mercado, mas o que a Azimut está preparando para o setor, para o mercado brasileiro, aliás, e para o mercado mundial? Quais são as novidades da Azimut para este ano e para os próximos anos? O último ano foi um ano importantíssimo para nós. Lançamos 2 novos modelos, uma 58 pés, que inclusive está exposta aqui no Boat Show, e justo 2 meses atrás um novo modelo, Azimut 25 metri, que é uma embarcação, de novo, produzida no Brasil, mas com o objetivo de ser exportada no mundo todo. Estamos vendo daqui a pouquinho, vamos ver daqui a pouco as imagens também. Então, essas 2 embarcações são feitas só no Brasil ou são embarcações que a Azimut apresenta no mundo inteiro? Como é que é a ideia? A 58 é produzida também pela matriz italiana. Aqui a gente diz que melhora um pouquinho o barco, porque na nossa versão tem uma área gourmet na área de extrema popa, que sabemos é um must para fazer aquele churrasco de domingo que não pode faltar. A 25 metri é um projeto que vem a ser um modelo de entrada da nossa linha grande e que é produzido só no Brasil. Interessante essa questão que você falou da área gourmet, né? Curiosidade, assim, só para um minutinho. O público brasileiro tem alguma demanda específica que outros públicos não têm? Vocês fizeram alguma modificação para os navios brasileiros, como esse caso na área gourmet? Ou geralmente é um público padrão, né, a nível mundial? A gente gosta de dizer que a Azimut é uma marca global, né? Uma alma global, né? Que é a plataforma que é a nossa... Que acompanha um pouco todos os nossos produtos, mas sim, fazemos pequenos ajustes para agradar o público de cada país. Por exemplo, no Brasil tem uma atenção particular para aquela que é a praça de popa, onde de fato não pode faltar também o espaço gourmet, mas uma curiosidade, alguns anos atrás para a China foi feita uma versão exclusiva de uma embarcação que em lugar da Suite Master tinha uma sala de karaokê. Porque chineses gostam de karaokê, pois é, cada país o seu gosto, né? E também a questão de tecnologia, de novidades, de investimentos. Por exemplo, muito se fala de ESG, de redução das emissões, também de conectividade, né? Especialmente nesse mundo de hiperconectividade das redes sociais. O que a Azimut está vendo? O que está sendo feito para investimento? É uma percepção dos clientes da Azimut ou algo que não atinge esse mercado específico? A Azimut é muito focado na pesquisa de novas soluções, novos materiais para reduzir o consumo em geral. A gente já há muitos anos vem introduzindo de forma mais importante o utilizo de fibra de carbono para fazer as nossas embarcações mais leves e reduzir, obviamente, os consumos e a poluição. Também estamos muito focados na procura de novos materiais recicláveis, instalação de painéis solares. Tem inclusive uma linha de produto que é feita nesse momento exclusivamente em Itália, que se chama SIDEC, que como base, né, de desenvolvimento do projeto tem essa alma green. Então, de novo, só tecidos de materiais reciclados, baterias, enfim, para tentar reduzir a cada ano a mais aquele que é de fato a poluição que o barco pode gerar. Então, em época de COP, o impacto ambiental está sendo reduzido progressivamente nos navios. Mas é uma demanda que o público-alvo, né, que os compradores apresentam, ou é algo mais que a empresa percebe relevante para melhorar a sua performance, o seu desempenho, etc. É algo que vem da demanda do público mesmo ou não? Depende muito do país, sabe? Essa sensibilidade é muito relativa, né? Sabemos, por exemplo, nos países da Escandinávia, na Europa, é uma coisa muito sentida, então a gente realmente faz questão, né? Mas eu diria que hoje é um trend mundial, né? Todos nós somos mais consapéveis do que é o nosso papel também nessa
assim, nessa luta na redução de emissão de CO2. Claro, claro. E agora, falando um pouco mais sobre o mercado de luxo como um todo, há vários debates na mídia internacional, até em parte na brasileira, sobre uma suposta crise do mercado de luxo, uma redução de compras de alguns produtos, né, essencialmente acessórios, né, muitas vezes femininos, diria, que estão reduzindo a importância, a relevância. Algumas empresas gigantes do setor do luxo estão sofrendo nas bolsas de valores do mundo inteiro. No caso da náutica de luxo, esta crise existe, não existe, é outro departamento, não é algo relevante? E por que isso está acontecendo, na sua opinião, em alguns setores e em outros não? Eu responderia com um não. No setor náutico não tem crise nesse momento e acredito que o motivo seja muito simples. Nos últimos 5 anos, basicamente, o mercado cresceu, por exemplo, falando de nosso mercado cresceu 50%. Ou seja, tem 50% de new buyers no mar. Em um ano só. Nos últimos 5 anos. 5 anos. Então, é um mercado muito maior do que era no passado, né? E é um mercado que, portanto, segue tendo uma demanda estável, concreta, e inclusive uma demanda muito boa, fresca, né, vamos dizer, porque é um cliente que descobriu o mar, é um cliente que descobriu o prazer da navegação e que está muito assim, animado em crescer, né, em trocar a própria embarcação, em aproveitar ainda mais dos dias na água, né? Pois é, então não é algo que atinge o setor. E só uma curiosidade, temos ainda um minutinho. Por exemplo, algumas marcas de luxo, Ferrari, especialmente a Ferrari faz isso, elas acabam selecionando também os seus clientes, né, para evitar algumas questões embaraçosas, fotos com carros da Ferrari com clientes que possam até afastar outros clientes. No setor da náutica de luxo, isso existe? Vocês também acabam selecionando os clientes ou não? Quem quiser pode ir lá e comprar um navio. Eu diria que não tem uma seleção, talvez, assim, tão focada, como, por exemplo, você citou na Ferrari, mas, de alguma forma, a gente... Dá uma selecionada. Então, dificilmente teremos situações complicadas de donos de embarcações que acabam gerando embaraço no constrangimentos no mar, né? Francesco, eu teria 1 milhão de perguntas para te fazer, mas infelizmente o tempo é tirano. Eu queria agradecer muitíssimo. Francesco Caputo, CEO da Azimut Benetti no Brasil. Foi um prazer tê-lo conosco. Volte sempre e parabéns pelos resultados e boa sorte pelos últimos 2 dias da Boat Show. Muito obrigado, Carlo. Muito obrigado pelo convite, pelo papo sempre bom. Obrigadíssimo. Obrigadíssimo também a vocês que estão seguindo a gente aqui na BMC. Continuem com nossa programação e nos vemos na semana que vem para mais um papo sobre as empresas que estão construindo um Brasil mais próspero aqui no BMC Business. Mais uma vez, muito obrigado a todos pela atenção, uma ótima noite e até mais.